E aí, jovens vencedores, tranquilos? Bora para mais um vídeo. Dessa vez nós vamos começar o capítulo 5 de Êxodo e nós vamos falar um pouquinho do capítulo 6. Lá em Êxodo capítulo 5, dos versos 1 a 5, diz assim: Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Eles prosseguiram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro, portanto deixe-nos ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, para evitar que ele venha sobre nós com peste ou com espada. Então o rei do Egito disse: Moisés e Arão, por que estão afastando o povo das suas tarefas? Voltem ao trabalho. E Faraó disse também: O povo da terra já é muito e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas? E vamos terminar aqui. Então, guerra declarada. Deus envia Moisés e Arão, eles já estavam prontos, eles já foram até o Faraó e falaram: Olha, se vocês não deixarem meu povo ir, se você não deixar meu povo ir, Deus vai trazer peste aqui e a coisa vai ficar feia para o seu lado. A gente precisa lembrar de uma coisa muito importante. Em primeiro lugar, por que o Faraó não deixou o povo ir? Ele não deixou o povo ir porque, se você for para reparar, né, a palavra Senhor aqui, né, ele não conhecia a palavra Senhor. Senhor aqui, quando está em letras maiúsculas, é a mesma palavra para Jeová ou Yahvé, que era o nome do Deus de Israel, do Deus criador dos céus e da terra. Por que isso é importante? Porque naquela época eles tinham vários deuses. E um desses, na realidade, é o próprio Faraó. Para eles, o Faraó era considerado um deus. Ou seja, se Moisés e Arão chegassem: Olha, Deus está falando que meu povo precisa sair. Aí o Faraó ia falar assim: Qual? Aí eles disseram: Yahvé, o Deus Jeová, né? O Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus Todo-Poderoso, o Eu Sou. Então ele tinha um nome. A palavra Senhor aqui é Yahvé. Faraó, quando ele ouve assim, Moisés e Arão falando: o Yahvé quer que o povo de Israel saia do Egito, ele disse assim: Mas quem que é esse tal? Eu nem conheço ele. Ou seja, Faraó estava se exaltando, sendo orgulhoso a ponto de dizer: Bom, se eu deixar esse povo ir, eu vou ter reconhecido de que há um Deus maior do que eu. Certo? Então é óbvio que eu não vou fazer isso. Mas em segundo lugar também, o povo de Israel ali para eles, aquela escravidão, era maravilhosa para a economia do Egito. Era a maior potência que tinha. Se ele deixasse o povo ir, ele perdia todos os seus bens. Ou seja, quais foram os pecados aqui do faraó? Primeiro, orgulho. Segundo, amor ao poder. E terceiro, amor às riquezas, amor ao dinheiro. Que é o cerne do pecado do ser humano. O pecado do ser humano é querer se orgulhar, é se colocar no lugar de Deus, é querer ser igual a Deus e amar não a Deus, mas amar as coisas, amar as riquezas, o dinheiro. Ou seja, esse era o grande pecado do faraó. E o faraó obstinado, e o faraó preso a essas coisas, ele não deixou o povo sair. Então, o faraó começa a afligir os israelitas. O faraó diz assim: eles querem sair? Estão ocupados demais, né? Com a cabeça pensando que eles vão poder sair aí para tirar umas férias? Não. Então, vocês, capatazes, vocês tirem a palha deles com que eles faziam os tijolos e eles vão trabalhar o mesmo tanto para fazer os mesmos tijolos, eles mesmos catando a palha que eles necessitam. E os israelitas começam a sofrer, e sofrer pra caramba. E aí diz o versículo 21 que os israelitas foram até a presença de Moisés e Arão e disseram assim: Que o Senhor olhe para vocês e os julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. E aqui começa um tema que vai se estender durante todo o Pentateuco, que é a murmuração do povo. O povo começa a sofrer e o povo começa a colocar culpa em Moisés e Arão e dizer assim: Olha, tá vendo o que vocês fizeram? Agora eles estão odiosos aí com a gente. E eles não recorrem a Deus pedindo ajuda de Deus, mas eles só apontam a culpa nos outros e eles colocam a sua murmuração diante dos seus líderes. E como que a nossa igreja atualmente, né, a igreja evangélica no Brasil não é diferente. Né? A gente não busca Deus e a gente perde a fé na promessa de Deus. Lembra que eles tinham tido fé antes, quando Moisés e Arão chegaram para eles.
No capítulo 4 diz que eles se inclinaram e adoraram ao Senhor. Mas quando vem a dificuldade, parece que a gente começa a culpar as pessoas e a gente fica infeliz com Deus e a gente começa a murmurar contra Deus. E pior, vem Moisés na continuação do capítulo e ele pergunta assim para Deus, no versículo 22, ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo. E tu nada fizeste para livrar o teu povo. O povo colocou a culpa em Moisés e Arão, e Moisés colocou a culpa em Deus. O que é interessante é que mesmo indignado, mesmo querendo desistir, por que me enviaste, Deus? Pelo menos ele conversou com Deus. A gente precisa entender que diante das nossas dificuldades, a primeira pessoa para quem a gente recorre é o Senhor, porque Ele tem o controle de todas as coisas. E Deus, por tamanha misericórdia, Ele mesmo que Moisés tenha colocado a culpa nele, Ele encoraja Moisés por misericórdia. Ele diz assim, então agora Faraó vai ver, a minha mão vai começar a agir, minha mão poderosa. E ele começa a falar no capítulo 6, encorajar Moisés. E ele diz que ele apareceu a Abraão e Isaac, e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Esse Deus Todo-Poderoso era o nome El Shaddai, com quem ele havia se revelado. Mas não pelo meu nome, o Senhor, ou seja, Yahvé, Jeová, que não lhes foi conhecido. E aí ele começa a dizer para Moisés que ele ia cumprir aquilo que ele estava falando. Ele começa a encorajar Moisés. Moisés passando dificuldade, passando temor. Deus fala, eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, no versículo 5, os quais os egípcios escravizam, e eu me lembrei da minha aliança. O nome Yahvé, o nome Jeová, era o nome da aliança de Deus. E ele diz com todas as letras que ele iria lembrá-los e que ele iria livrá-los do Egito. E aí, mesmo diante da nossa falha, da nossa oscilação, dos nossos vacilos que a gente dá no meio da missão, Deus nos encoraja. E Ele lembra que tudo está no plano dele. Tudo foi já esquematizado, nada foge do seu controle. E aí o autor de Êxodo, que é o próprio Moisés, ele vai escrever ali a partir do versículo 14 até o versículo 27, a genealogia de Moisés e Arão. A genealogia não está aqui por acaso. Na verdade, é uma lembrança da promessa de Deus. Que Ele chamou aquele povo, e que Ele tem aqueles descendentes, e que as tribos são essas, e que Ele escolheu eles para livrá-los do Egito. Que eles não são egípcios, que eles são um povo separado. Deus estava o tempo todo encorajando. A lição que eu tiro é o seguinte: nessa vida nós vamos ter aflições e no meio da jornada, no meio do nosso chamado, da caminhada com Deus, nós vamos ter dificuldades. A primeira coisa é, quem nós vamos procurar primeiro? Nós vamos murmurar ou nós vamos buscar a ajuda de Deus, pedir socorro a Deus? Nós vamos desistir da missão ou clamar por ajuda? E, em segundo lugar, mesmo nessas dificuldades, Deus age com misericórdia e Ele nos encoraja para que nós continuemos. Ele se lembra da aliança que Ele fez conosco. É uma aliança que não nos tirou do Egito, mas tirou-nos do pecado para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, Deus, Ele é soberano, Ele é encorajador, Ele é misericordioso, Ele não nos deixa sozinhos. E aqui vai começar essa guerra. Nós vamos ver a continuação dessa guerra até chegar à primeira praga das 10. Nós vamos ver no próximo capítulo. Deus te abençoe. Sabe, você nunca está sozinho. Deus, Ele tem todo o controle. E Deus, Ele nos encoraja. Ele é misericordioso, amoroso, muito além do que nós merecemos. Deus abençoe. Falou!